Salve, salve! Isso aqui é Flamengo. Esse é o canal Flamengo Emoção, falando para os rubro-negros de Minas e de todo o Brasil. Eu sou Giovanni Bahia, sou jornalista flamenguista e dou as boas-vindas a você que está chegando ao nosso canal Flamengo Emoção pela primeira vez. Te convido a assistir os nossos vídeos, se gostar do conteúdo, a distribuir estes vídeos aos seus amigos, aos rubro-negros de todo o Brasil e a ajudar a divulgar o nosso canal. Se inscreva, dê o seu like e nos ajude a fazer crescer o canal, porque o objetivo é fazer um canal de rubro-negro para rubro-negro, discutindo de modo sensato o nosso time e o desempenho do Flamengo nos diversos campeonatos que ele estará disputando ao longo desse restante de 2020 e no início de 2021. Bom, hoje tivemos Flamengo 1, Grêmio 1 no Maracanã pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Muito bem. Eu quero, antes de falar desse jogo, eu quero falar do dia 23 de outubro de 2019. Você se lembra desse dia? Onde você estava? O que você fez? O que esse dia é importante na vida de um rubro-negro? Certamente você vai se lembrar. 23 de outubro de 2019 é o histórico dia onde o Flamengo meteu um 5-0 no Maracanã, no Grêmio, na semifinal da Copa Libertadores da América. Um dia para ficar marcado na história, na memória de todos os rubro-negros e na memória do futebol, pelo excepcional jogo que nós assistimos, pela maneira heróica, criativa, pela forma como o Flamengo venceu um adversário forte, que é o Grêmio, então campeão da Libertadores da América. Muito bem. O que em 10 meses, hoje, dia 19 de agosto de 2020, passados quase 10 meses, por que nós estamos diante de um Flamengo apático, quando nós temos praticamente o mesmo time? O que falta daquele Flamengo de 23 de outubro de 2019 para este Flamengo que se apresentou contra o Grêmio no dia 19 de agosto de 2020? Faltam o lateral direito Rafinha, faltam o zagueiro Pablo Mari e o técnico Jorge Jesus. Agora, o time no restante é praticamente o mesmo, os mesmos astros, os mesmos jogadores, né? E a expectativa sempre será a mesma para um elenco tão forte, de tanto brilho, que é esse que o Flamengo dispõe. Mas o que nós vimos em campo, conforme eu já disse, foi um Flamengo apático, um Flamengo espaçado em campo, um Flamengo que não marca pressão, que pouco cria, irreconhecível do ponto de vista coletivo e dependendo muito do individual de seus craques. Só que o individual não está funcionando. Os nossos principais jogadores não têm se apresentado bem, não apenas no jogo de hoje contra o Grêmio, nos demais jogos do Campeonato Brasileiro, à exceção do jogo contra o Curitiba, mas o Curitiba também temos que reconhecer, foi um adversário fraco. E também no restante do Campeonato Carioca, as apresentações do time foram abaixo da expectativa. Peguem a jogada do gol do Grêmio, aos 44 minutos, gol do PP. Uma jogada envolvente, rápida, o Grêmio tem seu mérito em relação à jogada. Gerson dormiu na jogada. Veja o replay da jogada e acompanhe o Gerson. O Gerson estava fazendo um mero papel de figuração naquela cena do lance. Dormiu no lance. E o Rodrigo Caio falhou na cobertura. O time tomou um gol que em condições normais não tomaria. O que passa para nós nesses 10 meses? O Flamengo virou um time comum, um time desorganizado, mal fisicamente e sem predominância tática, que era uma das grandes características daquele Flamengo envolvente, histórico do ano de 2019, que conquistou praticamente tudo. O melhor retrato desse time atual é justamente um dos grandes do elenco, que é Bruno Henrique. Lento, errando muito, completamente fora de sintonia. O Bruno Henrique está também irreconhecível. Na minha rede social, houve quem comentasse, eu destaquei essa frase: Bruno Henrique parece que está jogando de calça jeans molhada. Bastante interessante. Agora, eu levantei num vídeo anterior
quando da nossa vexatória derrota contra o Atlético Goianiense por 3-0, eu levantei a hipótese de que o time, além dessas características de que está mal fisicamente, não se encontra ainda na sua plenitude, houve a troca de técnico e há necessidade de adaptação, há uma transição, etc. Eu levantei a hipótese de que há uma característica de viúva de Jorge Jesus dentro do elenco do Flamengo. Parece que tem jogador que ficou viúvo do ex-técnico português, que já foi, marcou história no time, conforme eu já disse, marcou história, vai ser sempre reverenciado, marcou também o seu papel no futebol brasileiro, no conceito do futebol brasileiro nos tempos atuais, mas ele não volta mais ao Flamengo, a não ser para visitar o time, a não ser para visitar o Ninho do Urubu, para visitar o Rio de Janeiro, né? E não sei, parece que há um certo corpo mole, parece que há um ou outro jogador que não está correspondendo, e não é apenas a má forma física, não é apenas essa transição de um treinador para o outro que pode explicar isso. Tá esquisito. A diretoria do Flamengo, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, que ainda há pouco estava na Europa para fazer a contratação do lateral Maurício Islas, já confirmado, né, para substituir a vaga deixada pelo Rafinha. O vice-presidente de futebol tem que tomar essas rédeas, tem que assumir esse controle interno do vestiário, até porque o técnico Domenech Torrent, ele demonstra assim, ter uma postura mais fria, um pouco mais distante em relação a essa questão, diferentemente daquilo que era o Jorge Jesus, que era muito enérgico. Mas eu volto a esse aspecto, né, de que parece que há no elenco alguma coisa ainda relacionada ao Jorge Jesus. E nós não podemos ter comportamento de viúva, né? Não pode, o Flamengo não pode ter isso. Isso com o Campeonato Brasileiro em andamento, a Libertadores vai começar daqui a pouco tem a Copa do Brasil com mata-mata, e com essas apresentações que o Flamengo tem feito, se sair mal no mata-mata no campo do adversário, difícil tirar no Maracanã. Hoje não tem torcida, é difícil. O Flamengo precisa se concentrar e recuperar o seu melhor jogo. Há necessidade de um trabalho interno no vestiário, de chamamento dos jogadores, a responsabilidade. O técnico Domenech, ele também cometeu erro nesse jogo. Ele fez substituições erradas, notadamente a substituição do Everton Ribeiro, que em campo parecia ser um dos melhores do time. Ele vai e saca o Everton Ribeiro, que é um jogador mais da armação, e coloca em seu lugar o Vitinho, que é um jogador mais de frente. Ficou meio esquisita aquela mudança. E salta aos olhos o porquê de até hoje ele não ter substituído o Bruno Henrique nesses jogos. O Bruno Henrique já passou da hora de ser substituído, inclusive talvez de ir para o banco de reservas, até recuperar o melhor da sua forma. Ele não tem contribuído em absolutamente nada nesses jogos, tá certo? É um jogador de um brilho individual, ele pode, numa jogada, decidir a partida, fazer uma assistência para o Gabigol, para o Arrascaeta, ou para quem quer que seja, e que gere um gol que decida uma partida. Ele tem essa característica, mas nesses 4 jogos o Bruno Henrique somente errou, pouco criou, está irreconhecível, conforme disse. O goleiro, o Flamengo, esse ataque sensação do ano passado, não fez cócegas no goleiro Vanderlei do Grêmio. O goleiro Vanderlei do Grêmio não trabalhou na noite de hoje no Maracanã, a não ser na hora do pênalti. Na cobrança do pênalti, que o Gabigol finalmente quebrou um jejum de 7 jogos. Ele já caminhava, o gol foi no finalzinho do segundo tempo, ele já caminhava para completar 8 jogos sem fazer um gol. Ele bateu até o pênalti bem, e o pênalti foi marcado com o apoio do VAR, né? Mas o pênalti é indiscutível. Não há qualquer comentarista aí que estiver dizendo que foi ajudado pelo VAR, não. O pênalti é, sob todo e qualquer aspecto, indiscutível. E foi bem batido, o Flamengo conseguiu um empate no final da partida, quando já encaminhava para mais uma derrota em casa, no Campeonato Brasileiro, né? Na sua 4ª rodada apenas. Com isso, o Flamengo tem 4 jogos no Campeonato Brasileiro, apenas uma vitória,
magra, de 1-0 contra o Coritiba, um empate, que foi o de hoje contra o Grêmio, e as 2 derrotas, contra o Atlético Mineiro na estreia e contra aquele vexame, contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia. 4 pontos apenas na tabela, não está mais lá na lanterna, mas está lá embaixo na tabela. E o Flamengo sofreu 5 gols nesse Campeonato Brasileiro, nessas 4 rodadas. 5 gols, fez apenas 2 gols. É um Flamengo absolutamente irreconhecível. Conforme disse, o elenco teve apenas algumas mudanças. Mari e agora o Rafinha, que saiu, e a troca do técnico, né? No próximo domingo, às 11 horas da manhã, o Flamengo enfrenta o Botafogo, no Maracanã. Clássico carioca, o clássico do futebol nacional. Botafogo que acabou de derrotar o Atlético Mineiro por 2-1 no Engenhão. O Atlético Mineiro, o Galo, que venceu o Flamengo na abertura do Campeonato Brasileiro e que vinha liderando com 3 vitórias e saudado pela mídia como grande favorito do campeonato. O Milton Neves, da Band, já disse até que só um acidente tira o título do Atlético. Olha, veja, nós estávamos na 3ª rodada de 38. Ele já anunciou que só um acidente, uma tragédia, tirava o título do Atlético, né? Então, assim, o Flamengo tem agora, é um momento, num clássico, num jogo que movimenta as emoções, de tentar recuperar o seu bom futebol, de se apresentar de uma maneira mais decente, com mais empenho, com mais predominância, uma forma que nós todos aprendemos a reconhecer o Flamengo, com garra, com vontade, com energia. Este Flamengo que está aí, infelizmente, não é o Flamengo que nós nos acostumamos a ver e é praticamente o mesmo elenco. Em breve teremos aí o lateral direito, conforme já disse, Maurício Islas, que é de conhecimento de todos, nós flamenguistas, contratado. Parece uma boa contratação, um jogador formado no futebol europeu, muito rodado, que tem muito a contribuir, e acho, vou aqui dar uma opinião pessoal, acho que o Flamengo fez muito bem em recuar dessa proposta de contratar o lateral direito, o Guga, do Atlético, inclusive pelo valor exorbitante, 32 milhões de reais, o jogador não vale isso. Talvez fosse o caso do Flamengo ainda tentar permanecer com o João Lucas, que machucou hoje, como reserva imediata do Islas, e na próxima janela internacional que vai se abrir agora em outubro, buscar uma contratação para a vaga do Islas, que inclusive é da seleção chilena, e eventualmente, quando as seleções estiverem retornando, ele também será convocado para a seleção chilena e vai desfalcar o Flamengo. Então o Flamengo precisa repor, sim, essa vaga do lateral direito. O próprio vice-presidente de futebol, Marcos Braz, já disse que vai fazer essa reposição, que o Flamengo tem interesse não apenas num lateral direito titular, mas também num lateral reserva, mas gastar 32 milhões de reais, por mais que o Flamengo esteja bem financeiramente, por mais que o Flamengo hoje tenha essa capacidade de poder fazer altos investimentos, diferentemente de outros clubes brasileiros, 32 milhões no Guga, tenha paciência, esse jogador não vale isso, nem a Europa está procurando o Guga. O Guga é um jogador hoje sem mercado na Europa. Por que o Flamengo se envolveu dessa maneira numa negociação que não faz sentido com esse jogador, né? Vamos aguardar. Acho que é mais sensato que o Flamengo realmente aguarde a janela de outubro para que faça uma boa contratação de um lateral direito que venha a suprir a vaga do Islas ou até disputar a titularidade com o Islas, né? É isso aí. No domingo estaremos de volta com Flamengo e Botafogo. Esperamos que estejamos aqui comemorando não apenas uma boa vitória, mas um retorno daquele Flamengo que nós nos acostumamos a ver. Muito obrigado, até a próxima, e vestir o rubro-negro não tem para ninguém. Tchau, tchau.